Olá, tudo bem? Eu quero começar agora uma série de vídeos curtos. Vai ser poucas séries, 4, 5, 6 partes. Porque conforme esses escritos, Jesus não volta mais. Aí eu vou colocar, que nem agora aqui eu vou ler Mateus capítulo 10, versículo 16 ao 23. Vou falar sobre isso e eu quero fazer essa série então, porque conforme esses escritos, Jesus não volta mais. Leia comigo. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, Mateus 10, 16. Livro histórico de Mateus. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Jesus estava falando isso não para nós nos dias de hoje, aqui estava falando para os seus discípulos. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Quem seriam entregados aqui? Quem seriam entregues aqui? Os discípulos. Eles seriam entregues aonde? Aos tribunais daqueles dias e às sinagogas. 18. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E, quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. 20. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Isso aconteceria quando o quê? Quando Yeshua, Jesus de Nazaré, Filho do Homem, Yahshua, fosse assunto aos céus, quando ele voltasse ao reino espiritual no espírito, e a sua carne desintegrou, ou numa moita de capim, ou na nuvem, em algum lugar, essa carne dele, essa carne de um judeu, ela sumiu, desapareceu. Então, eles ali, os discípulos que seriam levados, e quem falaria por eles era o Espírito Santo, o Consolador que Jesus iria derramar sobre eles. 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, de Jesus de Nazaré. Odiariam eles por causa do nome de Yeshua. Nos dias de hoje ninguém odeia. Quando você fala Jesus, ninguém odeia. Ninguém odeia. O que andam por aí perseguindo são as religiões. São o estabelecimento dessas chamadas igrejas no país deles. Porque até os muçulmanos, eles têm Jesus como um profeta. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Seria salvo do quê? Do juízo que veio no ano 70 DC, da cobrança de contas. 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. A pergunta que se faz, você que diz que Jesus vai voltar, você que fica aí anunciando, não, eu estou esperando, vamos para a nossa igreja porque eu estou esperando Jesus voltar. E se Jesus voltar, como noivas nécias e nós não estivermos na nossa igreja, nós ficaremos e ele vai arrebatar. Mas, então, pessoas aqui que estavam ouvindo ele, os seus ouvintes naqueles dias, os discípulos, estão hoje com quase 2000 anos. Você concorda? Que ele falou, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel. Então eles estão com quase 2000 anos e estão lá pregando. Mas todos os discípulos morreram. Se eu não me engano, todos foram martirizados. Acho que João não. João não foi. Porque João ficou vivo, permaneceu vivo para escrever o livro de Apocalipse. Os outros não existe mais nenhum vivo. E aí? Quem é que está aqui então falando? Quem está percorrendo Israel? É o espírito deles? São almas penadas? Quem é que está? Explica, você que diz que Jesus vai voltar. Faz o que com esse escrito aqui? Você que acredita tanto em Jesus de Nazaré, você que diz, não, eu faço porque Jesus de Nazaré fez, eu pratico batismo porque Jesus de Nazaré foi batizado, eu apresento criança porque Jesus de Nazaré foi. Mas e por que você não acredita nisso? Quando, porém, perseguirem vocês numa cena, vocês quem? Quem era que estava sendo perseguido? Não eram os discípulos? Não eram os que iriam pregar ali o evangelho? Porque Paulo disse em Colossenses 1:23 que o evangelho foi pregado a toda criatura. Quem precisava ouvir, ouviu do evangelho. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque em verdade lhes digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. E aí? Faz o que com isso daqui? Por que, conforme esses escritos, Jesus não volta mais?
nós falamos, eu falo porque eu creio no que está escrito. Eu não sou seguidor de Jesus de Nazaré. Eu não sou seguidor de Yeshua. Eu não sou seguidor de Yahushua. Eu não sou seguidor de Jesus de Nazaré, porque esse veio para os judeus. Quem me conduz, quem está na minha mente é o Cristo ressuscitado, que é o Senhor, que é o Espírito. Por isso que eu leio e creio no que está escrito. Agora você é um religioso, você segue ele, você quer praticar, mas a crucificação você não quer fazer, você não quer ser crucificado. Você não quer ser circuncidado, você que é homem. Você que é mulher, usa calça comprida também, você não quer obedecer à lei, porque na lei não pode, na lei de Moisés não podia usar calça comprida. Você que tem um filho rebelde aí, filho rebelde pela lei de Moisés, tinha que ser morto a pedrada numa praça pública. E aí? Seu filho é drogado, sua filha anda na prostituição, tudo E por que você não faz o que está na lei também? Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Na sua morte, na morte dele, ele resgatou os que estavam na lei. Mas você pratica isso? E então explica isso daqui, já que você quer viver Jesus de Nazaré. Algumas coisas. Digo que não terão percorrido a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Vou colocar aqui, deixa eu colocar na NVI aqui. Vamos ver na NVI como que está na NVI. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Isso daqui, os líderes religiosos, a teologia não quer que você saiba, não quer que você entenda isso, porque se você aprender isso, provavelmente um grande percentual dos que frequentam essas chamadas igrejas não ficarão nelas, virarão as costas. Por quê? Porque vão aprender que Jesus de Nazaré não existe mais, ele veio no ano 70, julgou os israelitas, e que não tem ninguém lá em Israel em espírito lá, alma penada, alma não sei o quê, pregando mais o evangelho. Porque o evangelho tá claro ou precisa desenhar? Foque, por isso que esse vídeo é curto, é uma sériezinha de passagens que mostra que Jesus veio. Eu quero fazer pontual, videozinho de 8, 9 minutinhos, 7 minutos, para você fixar isso, para você começar a debruçar nesses estudos e começar a ler, buscar, falar, meu Deus, é mesmo, né? Ele falou que eles não terminariam de percorrer ali. Claro que eles morreram, sobrou João. Mas outros, eles fizeram discípulos. Paulo fez discípulos. Barnabé, Apolo fez discípulos. Então os discípulos não terminariam de percorrer ali e Jesus ia voltar. E ele voltou. Quando ele voltou? Ele voltou como juiz no ano 70 e julgou quem? Os israelitas, porque eram eles que deveriam ser julgados, não o povo gentil. Amém? Então eu deixo essa pequena mensagem, a série Por que conforme esses escritos Jesus não volta mais. Falamos de Mateus capítulo 10, do versículo 16 ao 23. Graça e paz. Se foi o joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.